O mundo está em crise ou a crise está no mundo? Imagine uma fazenda como se fosse um país. Imagine você como o governo. Imagine os animais como a população. Quem sustenta quem? Os animais produzem leite, carne, ovos, força de trabalho, sustentam economicamente a fazenda. O governo, você, lucra com tudo que vem deles, desfruta do melhor, não vive nas mesmas condições. A base sustenta o sistema, o topo desfruta do excedente. A comida como controle. A alimentação dos animais vem do lucro gerado por eles mesmos. É calculada para manter a vida, manter a produtividade, nunca gerar autonomia. Eles recebem o suficiente para não morrer, não o suficiente para serem livres. 3. As cercas. Você coloca cercas, não porque fora delas exista perigo real, mas porque limite visível gera obediência. A cerca define até onde se pode ir. Não precisa haver ameaça real após a cerca. A ideia da ameaça já basta. Controle funciona mais pela crença do que pela força. 4. Natureza versus sistema. Na natureza, os animais vivem livres, se autorregulam, regulam o ambiente. Na fazenda, eles são regulados, o ambiente é artificial. Quem regula tudo é você. O sistema substitui a ordem natural pela ordem imposta. 5. O papel do protetor. Você não se apresenta como explorador, você se apresenta como provedor, protetor, organizador, necessário. Você cria a narrativa. Sem mim, vocês morreriam. Com o tempo, os animais passam a associar controle com cuidado, dependência com segurança, obediência com sobrevivência. O explorado passa a ter afeição por quem o explora. O ponto mais profundo: os animais não percebem que a comida vem deles mesmos. Não percebem que a cerca é simbólica. Não percebem que poderiam se autorregular. Eles defendem o sistema, que os limita, que os explora, que os mantém dependentes. Esse é o controle mais eficiente, quando não precisa mais de força. Esclarecimento importante. Isso não é um ataque à existência do governo. Governo é legítimo. Governo é necessário. Governo deve existir. O problema não é o governo. O problema é quando o governo deixa de administrar e passa a explorar. Governo legítimo organiza, protege, serve. Governo ilegítimo explora, mantém dependência. Usa medo e escassez como ferramenta. Conclusão: a fazenda funciona enquanto os animais não percebem que sustentam tudo. As cercas parecem proteção, o provedor parece indispensável. Quando isso é compreendido, o sistema não cai pela força, ele cai pela consciência. Esse exemplo não é ideológico, é estrutural. Agora que você entendeu a lógica do sistema, vou te explicar. O ciclo do problema permanente. O sistema não vive de resolver problemas. Ele vive de administrá-los indefinidamente. Assim como na fazenda, o problema não é um erro, é o motor. O problema é declarado. O governo aponta algo e diz: isso é grave, isso ameaça todos. Na fazenda, se vocês saírem daqui, vão morrer. Sem esse controle, haverá caos. No país, drogas, crime, crise econômica, saúde, desinformação. Função: criar necessidade psicológica de comando. Sem problema, o gestor perde função. 2. O medo é deslocado. Aqui ocorre o truque central. O inimigo não é o sistema, o inimigo é sempre um grupo visível. O deslocamento do inimigo, ponto que quase ninguém percebe. Quando o sistema aponta um inimigo, ele não inventa alguém inocente. Ele escolhe alvos reais, visíveis e socialmente aceitáveis. Por isso, aparecem sempre os mesmos: o jovem pobre, o criminoso comum, o usuário, o desinformado. Aqui surge o viés automático, mas o criminoso é culpado. E sim, ele é culpado pelo ato que cometeu. Mas esse não é o ponto. O que está sendo ocultado? O sistema não está errado em punir o crime. Ele está errado em encerrar a análise ali. Exemplo simples: punir quem rouba não explica por que o padrão se repete, porque o fluxo não diminui, porque o topo nunca aparece. Punir o usuário não desmonta a cadeia econômica, a logística, o financiamento. O erro não é reconhecer a culpa individual, é fingir que ela explica o sistema inteiro. Exemplo o criminoso comum. O criminoso que aparece é o mais visível, é o mais fraco, é o mais substituível. Ele vai preso, vira estatística, some da manchete. Enquanto isso, a engrenagem continua intacta, outro ocupa o lugar. Punir o operador não desmonta a operação. Exemplo 2. O usuário. O usuário é tratado como causa, não como consequência, não como mercado. Punir o usuário não atinge o fornecedor, não atinge o financiador, não atinge o sistema. Sem usuário, não há mercado. Mas punir o usuário não elimina o mercado, só o substitui. Exemplo 3: o jovem pobre. Aqui o viés é ainda mais forte.
O jovem pobre é estatisticamente mais exposto, é mais abordado, é mais suspeito. Isso cria um ciclo, mais abordagens, mais prisões, mais prova de que ele é o problema. O sistema produz os dados que depois usa como justificativa. Exemplo 4. O desinformado. O desinformado não é quem mente, é quem questiona fora da narrativa oficial. Ele vira risco, ameaça, problema a ser contido. Questionar o método passa a ser tratado como perigo social. O truque central. O sistema faz algo muito preciso. Ele escolhe culpados reais para esconder responsáveis estruturais. Assim, o debate fica moral, bandido versus cidadão de bem, ainda, não técnico, porque o sistema produz isso. Resultado: a população discute pessoas, não discute a engrenagem. Conclusão desse ponto. Dizer que o criminoso é culpado é verdade, mas parar aí é ingenuidade estrutural ou adesão inconsciente ao modelo. O sistema precisa que você olhe para o indivíduo, ignore o desenho, confunda culpa com explicação. Culpa individual não explica falha sistêmica. E enquanto o inimigo for sempre alguém embaixo, o problema nunca será resolvido. Resultado: a população não questiona quem controla, mas quem deve ser controlado. 3. O controle vira solução. A resposta nunca é estrutural, é controle. Na fazenda, mais cerca, mais vigilância, mais restrição. No país, mais controle, mais leis, mais vigilância, mais exceções. A mensagem é sempre a mesma. Isso é para sua segurança. Resultado: controle passa a ser visto como cuidado. 4. O orçamento cresce com o fracasso. Aqui entra o paradoxo funcional. Se resolvesse, o orçamento cairia. Se falha, o orçamento cresce. Na fazenda, quanto mais perigo, mais justificativa para cercas e vigilantes. No país, quanto mais crime, mais verba. Quanto mais crise, mais poder concentrado. Resultado: o sistema é premiado por não resolver. 5. O problema nunca acaba. O problema diminui um pouco, volta com outro nome, surge em outra manchete. Na fazenda, o medo do lado de fora nunca acaba. No país, a guerra às drogas nunca termina. A violência nunca é controlada, a crise nunca se encerra. Resultado: o ciclo se mantém vivo. 6. Quem questiona vira ameaça. Quando alguém pergunta, isso funciona, por que nunca acaba? Quem realmente se beneficia? A resposta não é técnica, é moral. Na fazenda, esse animal é rebelde, ele põe os outros em risco. No país, defensor do crime, irresponsável, perigoso. Resultado: o poder não precisa provar eficácia, só precisa apontar perigo. 7. A conta é sempre paga pelos mesmos. Na fazenda, os animais sustentam tudo, recebem o mínimo, nunca desfrutam do melhor. No país, jovem pobre, usuário final, pequeno infrator. Enquanto isso, o topo da cadeia não vira manchete, o sistema permanece intacto. Resultado: o custo é socializado, o benefício é concentrado. 8. As manchetes mantêm o ciclo girando. As manchetes mostram ação, produzem alívio momentâneo, evitam reflexão estrutural. O cidadão lê, respira aliviado, segue a vida. Resultado: a mente aceita o sistema sem perceber o padrão. Conclusão final. O ciclo do problema permanente funciona porque o medo é deslocado, o controle é vendido como proteção, o fracasso financia o sistema. A solução encerraria o poder. Assim como na fazenda, os animais sustentam tudo, defendem quem os controla, confundem proteção com dependência. Isso não é contra governo, governo é legítimo e necessário. O problema começa quando governar vira explorar e administrar vira manter o problema vivo. O ciclo não se rompe com revolta, ele se rompe com consciência estrutural.